Estou de volta para o vídeo 10 de 77 da saga da primeira fase do concurso precatório de Minas Gerais. E hoje nós vamos fazer as questões 28, 29 e 30 de 231 questões gratuitas que nós faremos nesses 77 dias. E aí, tá curtindo? Se você estiver curtindo, mete a mão no botão do curtir e deixa um comentário aqui embaixo. Vamos lá? Olha só, vamos agora para a questão número 28, prova da VUNESP 2018, concurso de São Paulo para juiz de direito substituto. Em relação à prova testemunhal, é correto afirmar que ela não comporta a qualificação jurídica de prova nova para efeito de ação rescisória. E aí, questão verdadeira ou questão falsa, senhoras e senhores? O que os senhores marcariam aqui na questão número 28? Questão verdadeira ou questão falsa? Questão falsa, pessoal, porque aqui está dizendo que ela não comporta a qualificação jurídica de prova nova para efeito de ação rescisória. E ela comporta, sim, senhor. Isso está no artigo 966, exatamente no inciso 7. Porque o 966 diz assim, ó, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? Quando que ela pode ser rescindida? Dentre outras, está lá no inciso 7. Quando obtiver o autor posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Se ligou? Então, questão falsa, porque ela comporta sim, senhor. Ok? Nós vamos para a questão 29, mas antes disso, deixa eu lembrar que amanhã, às 8 horas e 58 minutos, nós vamos lançar pela primeira vez o Máquina da Primeira Fase 5.0, sem dúvida alguma a revolução para a primeira fase. Aqui embaixo tem um grupo onde as pessoas já estão lá juntas esperando o lançamento amanhã às 8 horas e 58 minutos. Para quem estiver dentro do grupo e comprar até às 17 horas de amanhã, o camarada vai conseguir um desconto especial que você não vai encontrar fora do grupo. Mas tem que entrar lá, colocar o nome da lista para você ter uma oferta especial. Perfeito? Ó, nesse novo Máquina você vai ter constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, empresarial, penal, processo penal, notarial e registral. E deixa eu dizer uma coisa, se no outro Máquina nós já tínhamos quase 3.000 questões resolvidas por mim, lá no novo nós teremos praticamente 5.000 questões, porque além das questões que nós tínhamos, nós adicionamos 1.800 questões resolvidas em sala de aula nas revisões do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do Paraná. Então tem muitos esquemas que eu fiz em sala de aula, tá assim uma coisa simplesmente surreal. Ó, mas é o seguinte, amanhã, hein? Depois que fechar, meu amigo, as inscrições, fechou. Tchau e bênção, porque aí eu vou ter que me dedicar para essa nova turma do Máquina 5.0. Então, se você vai fazer o concurso do Goiás, se você vai fazer o concurso de Minas Gerais, se você vai fazer o concurso de São Paulo, que vem aí no segundo semestre, concurso de Alagoas, ei, entre no grupo, faça a sua inscrição, porque esse é um curso que você vai comprar literalmente para você estudar ele 5 vezes. É um curso, sem dúvida alguma, para a vida toda. Não é aquele curso que você vai ficar chateado, vai ficar lá encostado e de repente você não vai utilizar. Afinal de contas, meu amigo, esse é o curso que está sendo utilizado por juízes federais, por promotores, por procuradores, por juízes estaduais, por tabeliões de notas, tabeliões de protesto, registradores de imóveis, registradores de títulos, documentos. É um curso 100% provado. Aliás, entre no nosso site e confira a infinidade de documentos, seja através de depoimentos, seja através de vídeos, seja através de mensagens escritas. É simplesmente, meu amigo, sensacional. E para quem duvida, pergunta, por exemplo, para o Diogo, que é nosso aluno e é juiz federal no estado do Mato Grosso. Pergunta, por exemplo, para a Fábia Pressa, que também é juíza federal. Pergunta, por exemplo, para a Aline, que é registradora no estado de São Paulo. Então, assim, cara, tá simplesmente sensacional. Então, é a sua chance de participar amanhã do Máquina da Primeira Fase, um curso que é para você literalmente arrebentar na primeira fase. É um curso que, acima de tudo, tem resultado. Vamos lá? Vamos para a questão número 29.
Questão 29, prova da VUNESP 2018, concurso de São Paulo para juiz de direito substituto. Olha só, o autor residente fora do Brasil ficará dispensado de prestar caução suficiente ao pagamento de custas e honorários quando houver dispensa prevista em acordo internacional vigente no Brasil. E aí, o que você marcaria na sua questão número 29? Questão verdadeira ou questão falsa? Fala para mim, vai, diz a verdade. O que você marcaria na nossa questão número 29? Já pensou aí? Questão número 29, senhores, está verdadeira nos termos, olha aqui, ó, deixei reservado para você, nos termos do artigo 83, parágrafo 1º, inciso 1 do novo Código de Processo Civil. Então, ó, não se exigirá caução de que trata o caput, inciso 1, quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte. Aliás, dentro do marketing a gente tem muito esses esquemas aqui, ó, que eu vou mostrar para você. Olha só. O autor brasileiro ou estrangeiro que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhe assegurem o pagamento. Não se exigirá caução quando houver dispensa prévia em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faça parte, na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento da sentença e na reconvenção. Perfeito? Isso aí está no artigo 83, esquematizado para você garantir a sua aprovação. Ok? Senhoras e senhores, volta lá. Vamos para a questão número 30. Mas, ó, só para você gravar aí as nossas datas de revisão de véspera para a primeira fase de Minas Gerais. Nos dias 22, 23 e 24, nós vamos resolver mais de 1000 questões. Dia 23 é você, meu amigo, encarando simulado na parte da manhã e simulado na parte da tarde. Agora, nos dias 22 e 24, deixa comigo, porque eu vou resolver 250 questões na quinta, 250 questões no sábado, e você ainda vai fazer um simulado de 100 questões na quinta, um simulado de 100 questões no sábado. Então, se você juntar só as questões de quinta e de sábado, você vai fazer 700 questões. 500 comigo, explicando uma a uma, e 100 cada dia através de simulado. No dia de 23 a brincadeira é mais pesada, porque você vai fazer 300 questões na parte da manhã, 300 questões na parte da tarde, aí é você, como se fosse lá no dia da prova, para você não ser surpreendido no domingo, ok? E no dia 21 vai rolar o Estratégia de Poder, terceira edição do Estratégia de Poder para uma Vida Extraordinária. É o local onde você vai aprender as ferramentas, as decisões e as ações que transformam pessoas comuns em seres extraordinários. Cara, isso aqui é simplesmente sensacional. Procura no nosso site aí algumas sacadas que vai ser muito power. Senhoras e senhores, então vamos aqui para a questão número 30. Prova da VUNESP 2018, concurso de São Paulo para juiz de direito substituto. Olha só, o juiz residente fora do Brasil ficará dispensado de prestar caução suficiente ao pagamento de custas e honorários se o autor tiver bens móveis suficientes no Brasil. E aí, o que você marcaria nessa questão número 30? Questão da VUNESP 2018, concurso de São Paulo. E aí, o autor residente fora do Brasil ficará dispensado de prestar caução suficiente ao pagamento de custas e honorários se o autor tiver bens móveis suficientes no Brasil. O que você marcaria na questão número 30? A questão número 30 ficou falsa, né, pessoal? Porque onde era para estar bens imóveis, ele colocou bens móveis. Por isso a questão ficou falsa. Nos termos do artigo 83, olha só, questão número... Artigo, na verdade, 47. Artigo 47, especificamente lá no caput. Isso, perfeito, lá no caput. Artigo 47, caput do novo CPC, que diz que para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. Perfeito? Então, artigo 47 justifica a nossa questão número 30, ok? Justifica a nossa questão número 30. Perfeito? Tudo bem? Então,
Pera aí, amor. Ei, vamos ter que editar. Confundi aqui. Tá, então só... Tá. Então vamos lá, vamos agora para a nossa questão número 30. VUNESP 2018, concurso para juiz de direito, substituto, Estado de São Paulo. O autor, residente fora do Brasil, ficará dispensado de prestar caução suficiente ao pagamento de custas e honorários se o autor tiver bens móveis suficientes no Brasil. E aí, o que você marcaria nessa questão número 30? Questão verdadeira ou questão falsa? E aí, fala pra mim. Questão falsa. Questão falsa, senhoras e senhores, porque, veja só, onde ele colocou bens móveis, era para ele ter colocado bens imóveis. Bens imóveis suficientes no Brasil, nos termos, senhoras e senhores, do artigo 83, nos termos do artigo 83, lá especificamente no caput, onde se diz assim, ó, o autor brasileiro ou estrangeiro que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo, prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser. Se não tiver no Brasil, bens imóveis que lhe assegurem o pagamento, ok? Mas aqui, ó, ele estava dizendo assim, ó, ficará dispensado de prestar caução suficiente ao pagamento de custas e honorários se o autor tiver bens móveis suficientes no Brasil. Não é, a dispensa não é quando você tem bens móveis suficientes no Brasil, é quando você tem bens imóveis, perfeito? Por isso a questão ficou falsa. Artigo 83 caput é que a justifica. Perfeito? Se ligou no movimento? Vamos agora para mais uma estratégia de poder aqui no final do nosso vídeo. Aproveitando para lembrar que nós faremos, senhores, para quem tem perguntado bastante, a nossa mega revisão de véspera para a segunda fase no Rio Grande do Sul, nos dias 1, 2 e 3 de agosto, e em Santa Catarina nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de setembro. 3 dias no Rio Grande do Sul, 5 dias em Santa Catarina. Os grupos, para você saber mais detalhes, e o nosso site aqui, ó, na descrição do vídeo. Perfeito? Lembrando que nessas revisões aqui, assim como na revisão de Minas Gerais, você pode formar grupo. Você e mais 3 pessoas, formando, portanto, um grupo de 4, só pagam 3 ingressos. Então você pode pegar 3 ingressos e dividir para 4 pessoas fazerem o pagamento. Olha só que oferta especial. Senhoras e senhores, vamos agora para livro do Tony Robbins, Passos de Gigante. Na emoção de poder número 2, Tony Robbins fala de várias emoções de poder. Uma delas, que ele inclusive diz que é fundamental para nós melhorarmos a nossa vida, ele diz que é você cultivar o apreço e a gratidão. Segundo Tony Robbins, essas duas emoções, o apreço e a gratidão, estão entre as emoções mais espirituais que podemos ter e melhoram nossa vida mais do que qualquer outra coisa que ele conhece. Viva com uma atitude de gratidão. Aliás, eu vou convidar você hoje para trocar sua reclamação por gratidão. Sua reclamação do seu marido por gratidão. Sua reclamação da sua esposa por gratidão. Sua reclamação do seu pai, da sua mãe por gratidão. Eu quero que você passe hoje, até mesmo quanto aos problemas, a ser grato. Decida-se para você decidir se libertar dos problemas e de determinados rancores. Primeira coisa, cara, é uma atitude de gratidão. Enquanto você não for grato, até mesmo por determinadas coisas que você passou na sua vida que não foram tão bem, você ficará aprisionado, amarrado a essas coisas ruins que te aconteceram. Aprenda a ser grato. Essa é a melhor atitude, esse é o melhor significado que você pode dar para aquilo que te aconteceu. Beleza? Beijo no coração, tamo junto. Mete a mão no botão do curtir aí. Me segue lá no Instagram, que é paulomachado.oficial. Tamo junto e vai que dá.